momento, responde aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de novembro de 2023, tem a participação do diácono Constâncio Vasconcelos, figura proeminente na Convenção Batista Sergipana, membro da Igreja Batista Siloé. Ele esteve na presidência da Associação dos Diáconos Batistas do estado de Sergipe por 6 anos, mas este ano ele está como diretor executivo desta associação e presidente da Associação das Igrejas Batistas da capital e adjacências. Irmão Vasconcelos, eu imagino os seus muitos compromissos, né? E muito obrigada por nos atender de maneira tão gentil e humilde. Muito obrigada de coração e você tem as palavras iniciais com o nosso público. Amém, irmã Nédia. Eu me sinto muito lisonjeado em participar, né, dessa live, dessa transmissão, para transmitir e compartilhar, né? Aprender também da palavra de Deus. E trago aqui, como a senhora bem falou, um abraço da Associação dos Diáconos Batistas do Estado de Sergipe. A luta tem sido grande, mas tem sido prazerosa. E Deus tem nos usado grandemente. Eu louvo a Deus por isso. Ontem mesmo a gente estava na cidade de Estância, né? Fazendo treinamento e capacitação. E um abraço também da nossa associação das Igrejas Batistas da capital, a IBACAP, e da Igreja Batista Siloé, a qual eu faço parte. Abraços recebidos. E o tema do nosso Responde Aí é nem ativismo, nem desleixo, mas compromisso com zelo. E em Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, no livro do profeta Jeremias, está registrada uma passagem bastante conhecida, que diz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. O trabalho de Deus a ser realizado neste contexto desse versículo era de destruição a Moabe. Moabe, que era uma nação que confiava em suas obras, em suas riquezas e no seu falso deus Quemos ou Quemosh, como se fala em hebraico, né? Deus esse, o qual crianças elas eram sacrificadas em adoração a Quemosh. E o destruidor, na ocasião, esse trabalho que deveria ser realizado, o destruidor ele não é mencionado na ocasião desse texto do capítulo 48, mas a maldição é anunciada a qualquer invasor que não realizar com afinco essa ordem de Deus, a obra de Deus. Então, fazendo o uso dessa passagem, irmão Vasconcelos, de uma forma mais abrangente, mais generalizada, nós podemos entender que haverá consequências para quem não fizer a obra do Senhor com zelo, mas se fizer com negligência, haverá consequências terríveis. Fala pra gente se isso é uma realidade na igreja contemporânea, na igreja dos nossos dias, ou foi lá só no texto só naquela ocasião ali no Antigo Testamento? Não, de maneira nenhuma. Agora, a resposta é sim. Acontece muito nos dias de hoje, na igreja contemporânea, na qual nós estamos inseridos, mas vale ressaltar que não podemos generalizar, né? Na verdade, a Igreja de Cristo, ela, em particular, nós vamos falar da nossa denominação, vem perdendo ao longo do tempo aquela questão da essência do verdadeiro evangelho. Lá eu queria fazer menção da palavra de Deus em 2 Timóteo, no livro a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz o seguinte. Quero ler na Bíblia para não errar o texto bíblico. 3 e 4 diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para mitos. Então, irmã Nédia, aí eu vejo o seguinte, nesse texto bíblico, ele me remete ao que está acontecendo hoje em alguns dos nossos arraiais, infelizmente.
O pastor, a figura do pastor, ele deixou de ser pastor e virou coach. A pregação virou uma palestra de motivacional. A igreja está virando um consultório psicológico. E nós nos tornamos seletivos quanto aos cultos. Por exemplo, se a irmã for fazer uma pesquisa em qualquer igreja, e eu quero aqui mencionar a minha denominação batista, temos culto dia de terça, temos culto dia de quinta, EBD, domingo de manhã, que é a base doutrinária, junto com o culto de doutrina, mas a maioria dos cristãos prefere o domingo à noite. Eu não sei porquê, né? Então as igrejas estão se tornando vazias. E eu queria pontuar uma coisa nessa minha fala, algo assim que eu sentia durante a pandemia. Eu dizia à minha esposa: olha, minha querida, quando essa pandemia passar, a Igreja de Cristo vai viver um grande avivamento. Mas, na verdade, o que nós estamos contemplando, infelizmente, é um esvaziamento nos nossos templos. Houve um certo comodismo, aquilo que era para... O irmão tocou no assunto da pandemia, né? E eu ainda costumo lembrar dessa fase que, de certa forma, recente para a gente. E nós que fomos poupados, temos tanto a agradecer ao nosso Deus, né? Tanto a louvá-lo, a exaltá-lo, a agradecer, engrandecê-lo. Afinal, fomos poupados, como eu já falei. E assim, mas infelizmente isso gerou em outras pessoas um certo comodismo. Aquele comodismo de ficar em casa, os cultos online, eles se tornaram mais cômodos para o pessoal. E aí realmente, e também tem essa, e fazendo até um link com o que o irmão falou, fazendo citação do texto de 2 Timóteo, também tem a questão de que ouve o que agrada, ouve o que quer ouvir, né? E aí, porque muitos já têm essa coceira, essa comichão nos ouvidos, querendo apenas ouvir o que lhe apraz, o que satisfaz o ego, e aí isso é bastante complicado. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmão Vasconcelos? Porque aquele que executa a obra de Deus com negligência, a palavra de Deus diz que é maldito, maldição virá sobre ele. Né? Devemos estar atentos a isso. Exatamente. Tem um texto em Amós, no capítulo 5, dos versos 21 ao 23. Esse texto ele é muito marcante para mim. A palavra de Deus fala que o próprio Deus, né, através do profeta, fala: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas e manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Esse texto ele é muito forte. E nós vemos um ativismo religioso, um culto muito bem organizado, uma festa suntuosa em nome de Deus, música, louvor, muito organizado, ofertas entregues em abundância, mas uma forte palavra por parte de Deus em que ele expressa nesse texto aborrecimento, desprezo e desagrado. Fala pra gente, irmão Vasconcelos, desse ativismo religioso sem piedade, ou seja, um culto desprovido de vida. É muito interessante quando eu vi essa pergunta, esse texto. E essa pergunta são textos assim, tanto o primeiro texto como o segundo são textos fortes, né? E, na verdade, eu observo, minha irmã, em nosso contexto de igreja contemporânea, alguns aspectos. O ativismo religioso tem levado a muito de nós conseguirmos nos envolver com a obra de Deus, mas não com o dono dela. Nós na igreja fazemos tudo, tocamos, cantamos, pregamos, muitas vezes somos solícitos e atentos à necessidade do outro. Tudo bem, tudo isso é bom quando nós estamos envolvidos com o dono da obra. Tudo isso tem valor para Deus quando nós estamos envolvidos com o dono
da obra. E, como está escrito, nós, lá em João 4, 23, 24, Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas, hoje em dia, nós estamos, assim, não generalizando, mais uma vez eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que graças a Deus que não é generalizado, mas existe uma busca por uma euforia, existe uma busca por uma motivação a mais do que a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então a gente vê que se cria cultos, o louvor tem que ser no escuro, porque senão o Espírito Santo não está ali, e tem que ter canhão de luzes, e tem que ter aquela coisa toda, e tem que ter aquela gritaria, aquela coisa que depois a gente vê que é um vazio. Não tem muitas vezes nada de espiritualidade, mas nós temos que fazer a diferença. A palavra de Deus também diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que manter, volto a dizer, a essência do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que foi pregado lá atrás na igreja primitiva, né? A gente tem ideia muitas vezes, irmã Nédia, e eu estava conversando com um pastor essa semana, que igreja primitiva muitas vezes remete aos irmãos aquela igreja, né? Aquela ideia de primitivo, aquele homem das cavernas que pegava a mulher pelo cabelo, saía arrastando e tal. Não tem nada a ver. A igreja primitiva foi a primeira igreja, a igreja fundada por Cristo Jesus, o cristianismo, lá no tempo dos apóstolos, tal, e que devemos voltar à essência desse evangelho. Hoje, em nossos arraiais, dificilmente se cantam hinos do cantor cristão, hino do inário para o culto cristão. Muitas vezes são letras que centralizam a adoração ao próprio homem, não a Deus. Então, eu tenho 41 anos de convertido e há 40 eu faço parte do Ministério de Louvor, até hoje, viu? Até hoje ainda estou com uma bateriazinha de vez em quando. Não estou lá mais com esses reflexos, mas ainda sirvo ao Senhor, louvando ao Senhor, tocando bateria. E eu vejo, irmã, que não é saudosismo que eu vou falar, é porque hoje as letras não falam muita coisa, na sua grande maioria, como naquele tempo falava. Uma mensagem cantada por exemplo, o Grupo Logos, é uma mensagem bíblica, né? E outros grupos que já passaram por aí, outros corais que eu já participei, em igrejas que tinham coral, tal e tudo. Então a gente vai perdendo muito a essência disso aí e muitos cultos. O tempo que se dá para a ministração da palavra, eu acho que é o que sobra. Deixou de ser a primazia, a mensagem da palavra de Deus, que é o auge, né? Na minha opinião. O irmão falou umas coisas assim interessantes, porque assim, às vezes tem uma preocupação com como o culto vai funcionar, como o culto vai atrair, mas e a vida dessas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho? Aí aquela coisa que a gente fala da passagem anterior de Jeremias, que a gente deve fazer a obra de Deus com zelo. Mas o irmão falou uma coisa interessante, mas principalmente a gente deve ter envolvimento com o dono da obra, né? E o irmão falando, e aí veio à minha mente que a adoração, ela vai além de um momento de culto, ela vai além dos nossos tempos. A adoração é um estilo de vida para o cristão. A gente tem que entender que a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Deus, eles devem ser expressos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, na nossa conduta, na nossa maneira de ser, falar, agir, sentir, até pensar. A gente deve buscar essa adoração e esse louvor a Deus, né? É glorificar a Ele
de uma forma geral. A gente sabe que nós somos imperfeitos, mas a gente tem que buscar isso a cada dia, se esforçar para viver essa realidade, ter isso como alvo. O irmão também citou uma passagem ali em Romanos: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos amoldeis, não tomem a forma, o apóstolo Paulo fala, não tomem a forma do mundo, porque aí também o irmão falou também, tá ligado a isso, porque o que a gente vê hoje nos cultos, músicas antropocêntricas, músicas que satisfazem o homem, estão diretamente assim direcionadas para o ego, né? E não exaltam mais ao nosso Deus, não glorificam mais ao nosso Deus. Na verdade, a gente vê uma escassez, quase que uma escassez mesmo assim, de músicas realmente que glorificam a Deus, que é adoração, até porque parece que as pessoas não conseguem fazer essa distinção mesmo do que é adoração, do que é música de autoajuda, do que é música antropocêntrica. Tudo é louvor, mas nem tudo é louvor, nem tudo louva a Deus, nem tudo está glorificando, nem tudo é adoração ao nosso Deus, né? Então as pessoas, muitos têm tomado a forma do mundo, porque é interessante que hoje a gente tem os nossos hinos antropocêntricos cantados até pelas pessoas que não têm nenhuma relação com Deus, que não são regenerados. Por quê? Porque cai no agrado realmente, né? Cai no agrado do povo. E não é aquela coisa de que porque cai na graça, porque a igreja vive aquilo e o que canta. Não, cai no agrado porque satisfaz o ego realmente. E a gente deve resgatar essa coisa mesmo das músicas que realmente é adoração a Deus, é louvor a Deus. Não que a gente não possa cantar algo que seja do homem para o homem, falando diretamente, mas assim, o culto, ele é adoração ao nosso Deus, né? Então a gente deve atentar, rever essa questão, e não só a questão dos cultos bem organizados, né? Realizados com zelo, com afinco, mas assim, ter uma vida além do momento de culto, além dos templos, uma vida realmente de adoração a Deus. Pois, irmã Nélia, em tempo ainda, pegando um gancho da irmã, eu queria comentar algo que eu quando estava rascunhando, né, para pedir inspiração a Deus do que eu ia falar. É que em muitos lares nós deixamos de mão a questão do culto doméstico, a questão da nossa vida devocional. Eu criei meus 2 filhos, graças a Deus, fazendo um culto doméstico todas as noites, como sacerdote do lar. Reunia com a minha família, com a minha esposa, os 2 filhos. Os filhos já estão com famílias e a gente, continuo fazendo culto doméstico com a minha esposa hoje, todos os dias. Estamos orando para manter essa chama acesa. É como a irmã colocou. Muitas vezes nós somos cristãos apenas dentro de 4 paredes. E nós vivemos em uma geração, eu costumo dizer, em uma pregação que eu fiz aí, acho que foi em Itabaiana, eu falei que nós estamos virando obesos espirituais. O que são obesos espirituais? São aqueles que se alimentam, vão engordando, mas não colocamos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, nos tornamos obesos. E eu fiz a anotação aqui, interessante, com relação aí ao culto. A questão é, vamos ao culto ou vamos prestar um culto? Existe uma diferença. É verdade. E o culto, né? É verdade. E o culto é uma coisa que pode ser uma rotina, que pode ser um hobby, pode ser um costume. Não, eu vou ao culto. Ou vou prestar um culto ao nosso Deus. Pois é. Faz toda a diferença. Toda a diferença, meu irmão, realmente. E a gente precisa até rever a forma como a gente se expressa, né? Eu vou ao culto, eu vou prestar o meu culto em comunidade ao meu Deus, né? E essa coisa que o irmão falou de irmão, falar, porque foi o político, o baixinho, como é o nome dele?
Foi um político que disse assim, político, escritor, jornalista, o Rui Barbosa. Ele disse que haveria dias, resumindo, que a gente sentiria vergonha de ser uma pessoa virtuosa. E hoje, às vezes, a gente, assim, fica meio assim, constrangido de falar certas coisas que, pela condução do Espírito, a gente faz. Não é porque a gente se acha melhor, nem é porque a gente é melhor que ninguém, mas na condução do Espírito Santo a gente faz. O irmão fala que os filhos casados, mas o irmão continua fazendo seu culto doméstico com a sua esposa. Aqui em casa eu tenho as minhas 2 filhas que são jovens, solteiras, e que todos os dias nós nos reunimos depois da nossa refeição, a nossa janta, né? Por via de regra, é assim, a gente termina a refeição da gente ali na mesa mesmo, porque mesa é lugar de comunhão, de comunicação, de adoração, de gratidão a Deus, enfim, né? E ali na mesa da gente, em volta da nossa mesa, nós fazemos o nosso momento em família diante de Deus. Oramos, conversamos, e aí isso é uma coisa que eu acho que eu não me lembro de ter compartilhado isso com alguém, né? As pessoas estão sabendo agora. Mas às vezes a gente fica até constrangido de falar, porque parece que você quer... As pessoas vão dizer assim, quer ser melhor. E não é isso. É a gente buscar resgatar realmente integridade diante de Deus. Autenticidade, né? Somos imperfeitos, mas buscar a cada dia, entendendo que Ele é o nosso Deus e não ir ao culto simplesmente, mas prestar o nosso culto lá no templo e em casa também, prestar o nosso culto ao nosso Deus. Perfeito. A importância de estar em comunhão com os irmãos no templo, para mim é essencial, que a própria palavra de Deus nos orienta a congregar, né? Congregar. Sim, sim. Mas, em verdade, o cristianismo ele tem que ser vivido de domingo a domingo, né? Todos os dias, no nosso proceder, aonde nós estamos. Será que nós, nos nossos treinamentos para capacitação diaconal, como ontem eu perguntei, será que nós, aonde nós entramos, em uma repartição pública, em um local, num shopping, numa praça, onde a gente passa, nós somos parecidos com Cristo ao ponto de alguém nos identificar como um cristão, ou passamos despercebidos, ou estamos iguais, ou muitas vezes pior até do que aquele que não tem um conhecimento da palavra. Então, são coisas preocupantes que têm me preocupado muito, irmã Nédia. Deus sabe disso. Meu netinho de 4 anos, um dia desse, ele me fez rir muito. Eu estava de bermuda na sala, ele perguntou, vô, por que tem essas 2 manchas no seu joelho? Eu disse, eu espero um dia que essas 2 manchas que estão hoje nos meus joelhos estejam no seu. Sabe por quê? Isso aqui é de vovô, está ajoelhado diante do nosso Deus, intercedendo ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, e vovô faz isso de joelhos. Por isso que o joelho de vovô e de vovó, olha de vovó lá também, tem a mesma marcazinha. Então, ensinando a criança no caminho onde deve andar. Então, meus filhos hoje fazem culto com as famílias dele, culto doméstico, porque aprenderam em casa, a ter esse costume, esse doutrinamento, que muitas vezes, irmã Nédia, nós estamos cobrando até a educação dos nossos filhos aos pastores da igreja. Como quem os pastores da igreja têm uma obrigação de educar os nossos filhos. Não, a educação tem que ser nossa. Sim. Educação essa, educação em todos os aspectos falando, e principalmente espiritual. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, foi na primeira igreja batista, e um tinha 5 anos e o outro tinha 3 anos. Eu pedia para minha esposa ficar esperando na escada e ia no banheiro com eles. Entrem no banheiro, vá, use o banheiro, tal, beba a sua aguinha, nós vamos subir. Só vamos descer na hora que o culto terminar. Hoje, infelizmente, em nossos arraiais, eu estava dizendo isso ao pastor Pedro Alexandre ontem, ele riu muito, porque ele disse que é verdade. Ô diácono, você está falando é verdade. Na hora da mensagem, principalmente,
Tudo acontece na hora da mensagem. A igreja parece que se transforma em um consultório, em uma clínica de fazer o exame, daquele exame de ultrassonografia. Eu nunca vi tanta gente levantar para beber água em tão pouco tempo. Tem vezes que eu estou como de serviço diaconal na portaria e tem pessoas que passam 6, 7 vezes durante a mensagem para beber água. Eu já disse até ao pastor, na hora do culto, me autorize a retirar os copos descartáveis dali, porque tá demais. É ir no banheiro e beber água, e muitas vezes termina o culto, um dia desse o nosso pastor estava falando, irmão, o diácono, eu fiquei assim abismado. Um irmão que passou o culto se levantando e sentando, e quando estava sentado dormia. Quando terminou a mensagem, que eu estava na porta me despedindo dos irmãos, ele pegou na minha mão com aquela força toda e disse: pastor, estou arrepiado com a mensagem que eu ouvi. Aí o pastor disse: esse prestou atenção. Aí o pastor perguntou: eu preguei sobre que texto? Aí ele ficou sem saber, porque ele estava dormindo. Nossa. Então há uma displicência, uma negligência por nossa parte, por parte dos pais, principalmente. São adolescentes, jovens e até pessoas adultas, na hora do culto, com o telefone no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Onde é que Deus está nisso? Eu fico me perguntando. É complicado. O que foi que eu vim fazer na igreja? Não era melhor ter ficado em casa? É complicado. É triste ver esse tipo de situação. Mas, assim, só para a gente fechar essa questão, a nossa vida é piedosa, de adoração a Deus, ela deve começar no nosso lar, né, irmão Vasconcelos? Exatamente. Nosso lar. Porque a base, olha, pastor Jaber Nogueira, meu primeiro pastor, um homem de Deus que eu tenho uma profunda admiração até hoje, está doente, está em cima de uma cama há quase 10 anos, mas eu procuro dizer sempre que o pastor Jabes, ele dizia o seguinte: se nós temos famílias fortes, nós vamos ter uma igreja forte. Se nós temos famílias desestruturadas, melhor dizendo, nós vamos ter igrejas desestruturadas. É um efeito dominó. Como é que a palavra de Deus também diz: aquele que não administra bem a sua casa, como é que vai administrar bem a casa do Senhor? Né? Se eu não sou um bom mordomo em casa, eu não serei um bom mordomo na igreja. Então, passa por esse viés. Então, isso eu nunca vou esquecer, das muitas lições de vida que eu aprendi com esse grande homem de Deus. E essa é uma das exigências para a liderança eclesiástica, né? Pastor, diácono, bispo, enfim. Exatamente. Né? E em Atos capítulo 8, nós vemos algumas características na vida do diácono Filipe. E uma das coisas que chama atenção é o seu discernimento, a voz do Espírito Santo e seu preparo também nas Escrituras Sagradas. Na ocasião em que ele ouve a voz do Espírito, ele obedece. E ele também elucida o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, versos 7 e 8, para o eunuco etíope, que lia, mas não compreendia a passagem na ocasião. Fala pra gente, irmão Vasconcelos, da importância de um diácono. E nós sabemos que essas exigências já são feitas para pastores e alguns líderes, né? Mas do diácono, ele ter essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo e também esse conhecimento e preparo para expor as Escrituras Sagradas. Amém. Minha irmã Nédia, é o seguinte: se há um dos textos que nós batemos muito nessa tecla durante os treinamentos de capacitação, é esse texto de Atos 6, de 1 a 7, em especial, lá em Atos 6, 3, que dá as recomendações, as prerrogativas, né? Para que você se torne um diácono, se torne uma diaconisa. A palavra de Deus diz que: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Naquela época, nós sabemos que
que as viúvas dos helenistas, elas sofriam em detrimento às viúvas judeias, porque elas eram, em detrimento de uma para outra, eram bem tratadas, as outras eram esquecidas. Então os apóstolos estavam sufocados e eles precisavam tomar uma decisão. E Deus, o Espírito Santo, concedeu essa graça a eles de dizer: olha, vamos escolher dentre vós 7 homens de boa reputação. E no 6.3 está bem explícito isso aí. Quais são os requisitos? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Temos insistido constantemente, melhor dizendo, em nossos concílios, cursos de capacitações, nessa questão de, por exemplo, tem alguns pastores que confundem o trabalho da associação. Eu queria dar um adendo aqui, porque eu sei que alguns pastores vão assistir essa live, essa entrevista, e alguns pastores, quando a gente consagra, a associação faz todo o trâmite, né, de treinamento, capacitação, concílio e consagração, que vai ter agora no próximo dia 4 lá no Instância. Eu sempre digo, a responsabilidade de escolher os diáconos não é da associação. A responsabilidade de escolher os diáconos, primeiro, para mim, espiritualmente, vem do Espírito Santo de Deus, que mostra ao líder da igreja, ao pastor da igreja e aos próprios diáconos o perfil daquele irmão que se encaixa lá no livro de Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7, como eu acabei de falar. Então é levado para a igreja aprova em assembleia. Nós batistas, né, temos esse rito de ter nossas assembleias ordinárias, extraordinárias, e eu gosto disso, porque tudo é na clareza, tudo é dito ali, tudo que passa na vida da igreja nós sabemos, entendeu? Mas eu recebo ligações, irmã Nélia. Meu irmão, o diácono que a associação consagrou está me dando trabalho. Aí eu digo: pastor, quem consagrou, quem escolheu, não foi a associação. Nós somos chamados para auxiliar, como organização auxiliar da nossa Convenção Batista Sergipana e filiada à Convenção Batista Brasileira, para fazer esse trabalho, né, de capacitação, de treinamento, de dizer o que é que o diácono deve ou não fazer, pode ou não fazer, servir as 3 mesas e tudo, ser cheio do Espírito. Eu costumo dizer que o diácono ele tem que ser um censor dentro de uma igreja. Ele tem que ser ajudador do pastor. Ele não pode deixar que o pastor fique sufocado, que já é um trabalho grande ser pastor, assim, tem as suas dificuldades, né? O pastor estava me contando, eu acredito que foi o pastor... Agora esqueci o nome dele, desculpe. Dorlando Dantas. Gilton Aquino. Ele estava me dizendo: Vasco, ele foi meu professor no seminário, eu fiz o curso de liderança lá. E ele me disse: Vasco, olha, você sabe que eu passo como pastor vários dias na semana preparando, estudando uma mensagem para falar em meia hora, em 20 minutos. Esse pastor, é verdade, é verdade. Eu passo horas e horas para resumir tudo em meia hora. Então, como a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, se o pastor, o apóstolo, que hoje é pastor, né? Nós não temos na nossa denominação pelo menos apóstolo, é pastor, não parar para se preocupar com a oração e a leitura da palavra e a ministração da palavra, o cuidado com a ovelha, não vai sobrar tempo para resolver os assuntos sociais que são de responsabilidade diaconal, da ação social, do servir, do apoiar, de ajudar. Ali é o nosso próximo. Primeiro os domésticos da fé, mas também os de fora. A Associação dos Diáconos, abrindo um parênteses aqui, para a honra e glória do nosso Deus, não para minha honra, não para a honra de nenhum diretor da associação, tem feito um trabalho exemplar no menor estado de Sergipe. Para a senhora ter uma ideia, é o estado que mais consagra diácono
no Brasil. É a associação que está mais integrada junto com a sua convenção no apoio aos missionários do campo, por exemplo, em todos os aspectos falando, aspecto social, aspecto financeiro, ajuda para cirurgia, enfim, minha esposa costuma dizer que eu estou trabalhando mais agora do que quando eu estava trabalhando secularmente. Mas isso é bom, é isso, é o serviço ao Senhor, na obra do Senhor, é dessa forma, né, irmão Vasconcelos? E assim, ser cheio do Espírito Santo, ter um bom testemunho, como o irmão destacou, que o texto em Atos capítulo 6 faz esse destaque, e ter sabedoria, o conhecimento. A gente vê o caso de Filipe, que a gente citou inicialmente nessa questão, e o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir, que era um expositor das Escrituras. A gente vê aí no capítulo 7 todo o sermão de Estevão, explicando desde o Antigo Testamento até Cristo, né? Então, assim, conhecer a palavra de Deus, ter discernimento, a voz do Espírito, a condução do Espírito e também desfrutar de um bom testemunho. Isso faz toda a diferença. E isso não é apenas para pastores, para os diáconos também, mas para todo crente, né, irmão Vasconcelos? Porque, irmã Nédia, eu costumo dizer que todos nós somos diáconos. O próprio Jesus deu uma lição para nós, mostrou para a gente que ele foi um diácono, porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Isso. E eu brinco com os pastores, né? Porque há essa coisa santa entre diácono e pastor, e eu costumo dizer que quando há uma convergência entre o ministério pastoral e o ministério diaconal, essa igreja só tende a crescer. É verdade. Só tende a crescer. E remetendo a Estevão, eu costumo dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus diz que depois de Jesus Cristo, o primeiro mártir, aquele que deu a sua própria vida pelo amor ao evangelho, foi apedrejado, foi um diácono, viu? Aí eles ficam rindo, mas num tom assim de amizade, de cortesia. Graças a Deus, a gente, o Espírito Santo de Deus tem nos usado para quebrar muitas barreiras, né? De igrejas que não queria ordenar diáconos, e com aquele jeitinho que só o Espírito Santo sabe nos conduzir. Hoje nós podemos dizer que a realidade do nosso estado de Sergipe, ela é outra. A realidade é outra. E nós damos graças a Deus por isso, porque nos colocamos à disposição. Eu creio que quando nós nos colocamos, como a irmã mesmo disse, independente de ser diácono, de ser pastor, de ser líder da MCM, líder da SHB, Ministério de Louvor, tudo tem que ser feito com excelência e naquele sentimento de servir. Servir ao nosso Deus, servir aos nossos irmãos. E falando do Ministério de Louvor, irmã Nédia, me permita só fazer uma colocação. Eu tenho uma dificuldade hoje, porque dificilmente eu encontro um Ministério de Louvor não querendo ser melhor do que ninguém, mas quando se marca um ensaio, por exemplo, vai ter ensaio 15 horas no sábado. Às 14h30 eu já estou lá, limpando meu instrumento, afinando meu instrumento, revendo as músicas. Já passei a semana toda ouvindo as músicas, só para quando chega lá a gente passar, ensaiar e ajustar. Mas a gente vê ainda dentro daquele primeiro tópico, eu acho que foi o segundo, do ativismo, né? A gente vê que a coisa está tão assim, muitas vezes banalizada, que a gente chega para o ensaio e aí um diz: eu não tive tempo durante toda a semana de ouvir sequer uma música. Aí eu digo: tempo é questão de prioridade. É a gente priorizar aquilo que é primícia. E o reino de Deus é primícia para nós, né? Então, é nesse viés, minha irmã. E até um insulto é ofensivo para quem sacrificou, quem se esforçou, vamos dizer assim, para tirar esse tempo, para passar música, para estudar música, para fazer a sua parte. É até
ofensivo, é como se dissesse, você não tem tempo, por isso que você tem tempo de sobra, por isso que você faz. E não é essa questão de ter tempo de sobra, é questão de se esforçar, de entender o zelo e a dedicação que a gente deve ter também nas coisas do nosso Deus, né, irmão Vasconcelos? É verdade, é verdade. É, como eu disse, fazer com excelência. Se chega no ensaio atrasado, se é um líder que vai trazer uma palavra aí, os irmãos ficam esperando. Eu volto a... Desculpe estar sendo repetitivo na questão do pastor Jabes, porque para mim ele foi e até se Deus levar ele primeiro do que eu não sei, ele está lá em cima de uma cama há 10 anos, mas de repente eu posso ir daqui a 1 segundo. Só quem sabe é Deus, né? Mas eu sempre vou, se ele for primeiro do que eu sempre vou me lembrar dele, das referências que ele fazia. Ele costumava, irmã Nédia, dia de semana principalmente, que os irmãos, como eu disse no início, prioriza o culto do domingo à noite, como se a EBD não fosse o culto de doutrina não fosse o culto de oração não fosse um culto, o culto doméstico não fosse um culto. Então, ele dizia, 19 horas a gente começa. A gente já começou o culto na Piba, com 3 irmãos. A Piba, na época do pastor Jabes, tinha mais de 800 membros só na sede. E já começamos com 3 irmãos. E ele dizia, não vamos esperar ninguém não. Justamente pelo fator, esse fator agora, há poucos instantes, da valorização daquele que se esforçou, talvez veio do trabalho sem jantar, direto para ir para o culto. A valorização. Não, vamos esperar mais 5 minutos, mais 10 minutos. Eu confesso que me dá uma coceira no corpo quando eu chego numa igreja que está acontecendo um negócio desse, que se eu pudesse, eu pegava a Bíblia, me levantava e ia embora. Irmão Vasconcelos, que papo agradável, que bate-papo agradável. Amém. Amei conversar com o senhor, superou as minhas expectativas. Louvo a Deus por esse momento que a gente teve aqui, por ter ouvido do senhor, aprendi com o senhor. Não vou mais ao culto, vou prestar o meu culto ao meu Deus, né? Porque é a forma da gente se expressar. Às vezes a gente fala com uma, não fala, a gente fala, vou ao culto. A intenção não é nem essa, de simplesmente ir, mas é prestar, mas a gente precisa saber se expressar melhor. E aí, eu não falo mais assim. Agora, vou prestar o meu culto. Vamos lá, pessoal. Vou falar pro pessoal aqui. Vamos prestar o nosso culto ao nosso Deus. E muito obrigada por sua gentileza. Agradeço mais uma vez pela forma gentil, humilde, como desde o início aceitou a nossa solicitação, o nosso convite. Que Deus continue abençoando sua vida. E o senhor tem a oportunidade das considerações finais. Irmã Nédia, eu só tenho a agradecer ao nosso Deus e à irmã por ter me dado essa oportunidade, né, que é uma honra, né? Eu já vi alguns pastores do campo, pessoas, irmãos nossos, sendo entrevistados e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de compartilhar e também dizer que eu aprendi muito com os contrapontos aí, né? E a gente vai aprendendo um com o outro. E é isso, ninguém nunca sabe de tudo. Eu estava conversando com o pastor um dia desse. Pastor, é verdade, a gente o pastor vai para o seminário, se forma e tal. E eu costumo dizer que eu aprendi lá no seminário com o pastor Gil. Seminário não forma pastores, forma bacharel em teologia. O pastor, ele vai aprender a ser pastor no dia a dia, na sua igreja, porque ele já foi chamado, vocacionado, né? O seminário não vocaciona, não chama. Lá vai aprender, se aprofundar mais na palavra, do estudo da palavra de Deus, as técnicas de pregação, né? Hermenêutica, exegese e tal, por aí vai. Então, é isso. Eu que agradeço a oportunidade, a rica oportunidade de estar aqui contigo nessa noite. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério e lhe conduzindo aí nos desafios que com certeza vai se deparar com desafios, né? Afinal,
como diretor executivo, está na presidência aí de organizações, e que Deus esteja na condução de sua vida, permaneça na condução de sua vida. Amém. Abração, irmão Vasconcelos, e espero que a gente tenha Abraço. outras oportunidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém.